Boa noite! Hoje é dia 25 de março de 2021. Estamos aqui para uma live sobre jogos e brincadeiras. Muito importante, brincar é coisa séria. Pessoal do Facebook, boa noite. Pessoal do Instagram, boa noite. Hoje eu me atrasei um pouquinho, mas já estou aqui. Tem um celular tocando e ninguém aqui para me ajudar. Agora já chegou o meu auxiliar técnico. Obrigada, auxiliar técnico. Pode atender. Tudo bem, Verônica? Alô? Ana Maria, como é que vocês estão? Gente, hoje eu atrasei, a coisa foi complicada aqui no fim do dia, mas deu certo. Hoje vai ser um assunto muito sério, que é brincar. Brincar. Me contem, Verônica e Ana Maria, de onde vocês são, de que cidade, de que estado, se tem filhos em idade de alfabetização, como é que tá nessa pandemia, me conta tudo, vamos lá. Eu moro em Campinas, todo dia eu falo isso para todos, porque tem gente que chega nova, né? Ei, Lucimar, boa noite. Luciana, Rodrigues, tudo bem com vocês? Me contem dos filhotes, da turminha aí de casa, se tem criança em idade de alfabetização, de onde vocês são. Hoje a nossa live vai ser muito gostosa porque é uma oficina. Vila Velha, Espírito Santo. Ah, eu sou mineira, né, Verônica? Você sabe que praia de mineira é no Espírito Santo. A Leda chegou, a Luciana de São Paulo, morei em São Paulo 16 anos, Luciana. Boa noite, Verônica, tudo bem? Morei em São Paulo, sou mineira, ia muito nas praias lá do Espírito Santo, que é a Verônica que mora no Espírito Santo, não é, Verônica? Isso, em Vila Velha. Fui muito pra lá, mas morei em São Paulo também, agora moro em Campinas. A Meire do Facebook, boa noite, Meire, é de São Bernardo do Campo, tenho duas primas que moram aí muito queridas, sou de Brasília e tenho 4 filhos já adultos, Lucimar, teve filhos nova, tenho uma filha de 5 anos e uma sobrinha no 4º ano, meninada, São João del Rei, Minas Gerais, uai, é minha terra, eu sou de BH, Belo Horizonte, a Liliane chegou, que estava conosco aqui ontem. A Patrícia tá chegando lá no Facebook também. Boa noite, Ivone. Boa noite, Patrícia. A Ivone é de São Paulo. Estão preparadas? Olha, eu sou de Pirajuí, São Paulo. A Pan chegou também. Me contem se vocês estão todas preparadas, se tem papel e caneta, porque hoje tem coisa aqui demais para fazer e bora anotar. Olha, pernambucano. A Patrícia é de Pernambuco, Patrícia? Lá, Brasil inteiro aqui representado. Nazaré da Mata. Gente, que bacana, tão bom ter vocês aqui, muito obrigada. E como é que tá a saúde de vocês, dos familiares, todos bem? Como é que vocês estão? Tempo de pandemia, né? Cuidado redobrado. Estamos vivendo um momento aí crítico, né? Sem leitos nos hospitais, mas vamos nos cuidar para que dê tudo certo, né? Boa noite a todos que estão chegando, então deixa eu fazer a abertura da live para nós já começarmos. 25 de março de 2021, a nossa live de hoje e de amanhã será uma oficina de jogos e brincadeiras. É isso aí, nós vamos fazer jogos e brincadeiras para ajudar a turminha aí de casa a aprender se divertindo, enquanto se diverte. Então vamos lá, vamos pôr a mão na massa? Quem está chegando, boa noite a todos. Vocês podem mandar perguntas, que eu fui explicando, vocês fiquem à vontade para perguntar. Eu vou começar com o alfabeto móvel. Esse alfabeto móvel, e tem gente que conhece por letras móveis, não é? Tem gente que conhece por letras móveis, mas eu conheço também como alfabeto móvel. Esse arquivo aqui, ele está no site www.possoalfabetizar.com.br. vocês vão poder baixar gratuitamente lá, tá bom? Eu já deixei lá para vocês. Qual é a intenção de usar o alfabeto móvel? Alguém aí pode me falar se já usou, se usa? Tô recebendo coração, já tô adorando os corações aqui que eu tô recebendo. Pessoal, como que vocês vão montar esse alfabeto móvel? O alfabeto móvel é o seguinte, vocês vão imprimir, se vocês ainda não têm, ele é primordial. Ó, a Ilma é do Rio de Janeiro, de Realengo. Minha avó morou muitos anos no Rio, Ilma. Muito bom ter você aqui conosco. Pessoal, se vocês não têm o alfabeto móvel, isso aqui, o alfabeto móvel, nós precisamos usá-lo diariamente no processo de alfabetização. Isso aqui é uma ferramenta que nós temos que auxilia de uma maneira
fantástica. Nós precisamos ter o alfabeto móvel em mãos todos os dias. Celinha, como que usa o alfabeto móvel? Primeira coisa, como papel, esse papel que eu imprimi é um papel normal, fino. Aí o que eu fiz? Eu colei em um papel firme e depois recortei as letrinhas, cada letra. O ideal é vocês guardarem, manter o alfabeto móvel sempre organizado, as letras todas organizadas. Vocês podem pôr, eu já vi pessoas que colocam em caixinhas de fósforo, montam os locais separados para cada letra, mas se você não tiver um lugar, já viram aquelas caixinhas de costura? Também dá. Aqui, ó, a Patrícia tá falando que tem letras de madeira colorida. Mas você tem, por exemplo, vocês vão reparar que no alfabeto móvel, ó, nós temos repetições de letras. Por exemplo, as vogais, nós vamos ter 2, 4, 6. Eu pus 6 vogais. Para vogais, eu pus cada letra 6 vezes e consoantes 4 vezes. Por quê? Por exemplo, que a criança se chame... Olha, a Ilma vai ser avó, parabéns, Ilma! Que coisa boa! Já sabe se é menino ou menina? Me conta! Por exemplo, se a criança... Por que aqui tem 6 letras A, Celinha? Por que as vogais você põe a mais no arquivo? Porque, por exemplo, imagine que a criança se chame Amanda. Quantos As tem a palavra Amanda? 3. Então, nós precisaríamos de 3. E como as vogais, elas estão em todas as palavras, eu ponho mais vogais aqui. Aí me fala, Patrícia, você tem, assim, nas suas letras de madeira, são mais... tem um número maior de vogais? Porque precisa. Como que nós vamos usar diariamente o alfabeto móvel, letras móveis? Seguinte, vocês vão, então, primeiro passo, imprimiu lá no site, se você não tem, você vai lá no meu site, imprime lá pra vocês. Vão colar em papel firme, porque vocês vão usar muito, então precisa imprimir em papel, colar no papel firme. Não usem, a minha sugestão, não usem cola líquida, usem cola bastão. Boa noite para todos que estão chegando. Gente, eu já comecei porque é muita coisa para falar, então nós precisamos, vocês sabem, né, que aqui a gente, eu já vou começando, dou boa noite e já saio começando, nem faço aquele quebra-gelo, né? Então vocês colaram em papel firme, eu gosto de usar cola bastão. Por que eu gosto de usar cola bastão? Porque como a impressora geralmente é jato de tinta, se você passar aqui cola líquida, possivelmente vai manchar. Ô Patrícia, então se não tem repetidas, isso mesmo, baixa lá do site, tem que ter, as letras elas precisam ser repetidas, mas dá pra usar muito essas aí que você tem de madeira. Então vocês imprimiram, colaram em papel firme, passou a cola, espera secar um pouquinho para depois recortar. Celinha, é pro meu filho recortar? O alfabeto móvel eu vou sugerir que não. Eu sugiro que sejam vocês que façam o recorte. Por quê? Para ficar mais retinho. Nós vamos treinar o recorte com as crianças em outras atividades. Nessa aqui não. Como que vai usar o alfabeto móvel diariamente? Celinha, diariamente mesmo? Sim. Diariamente, todo dia, santo dia, alfabeto móvel. Lembra que eu falei com vocês algumas vezes que nós vamos partir sempre, a referência à criança? Nós vamos começar pelo nome da criança. Por exemplo, eu tenho aqui o meu filhotão, que é o Lucas. Eu não tô aqui com as letras do nome dele. Gente, foi uma loucura aqui o fim do dia, que eu tô meio atrapalhada aqui. Então, vamos imaginar, meu filho é o Lucas, o que vocês vão pedir para a criança? Vão começar a aula que vocês estiverem fazendo com a criança pedindo, vamos lá, nós vamos pegar o alfabeto móvel, vamos imaginar que você colocou ele num potezinho assim. Mas estão todas separadas por clipes, mantenho todas as letras agrupadas, as letras A, B, C, D, todas com clipes se for o caso. Aí o que você pode já começar a atividade? A primeira atividade que você vai fazer. Primeira coisa, se o alfabeto móvel, as letras estão desorganizadas, o que vocês podem fazer? Vocês podem já começar a organizar essas letras. Ah, vamos colocar o alfabeto na ordem correta? Vamos! Ah, mas eu não sei, Celinha, meu filho ainda não sabe a ordem correta. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos lá pro YouTube, baixar, ouvir uma música, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e assim por diante. Vocês vão pôr a música enquanto canta, enquanto ouve, a criança vai organizando o alfabeto.
Marcelinha, você sempre fala que é para começar pelas vogais. Sim, nós vamos começar pelas vogais. Mas com o alfabeto móvel aqui, como nós temos todas as letras, um dia ou outro vocês podem sim organizar todas as letras, que essa é uma das atividades que a criança vai fixar a ordem que as letras aparecem no alfabeto. Tá bom? Feito isso, organizaram as letras? Elas estão ali organizadas? Ótimo! Agora nós vamos montar o seu nome. Escreva o seu nome para mim com o alfabeto móvel. No meu caso, a letra C, E, L, I, A. Então a criança vai pegar as letras do nome dela e vai formar as letras do nome dela. Todas essas letras vocês vão usando, recortou, tudo bonitinho. O que você pode fazer de variação do nome da criança? Lembra que eu falei que o mais importante é a criança saber o som que cada letra representa? Então, aí agora é o que vocês vão precisar fazer o quê? Retomar esses sons com as crianças. E como que vocês podem fazer isso? Vocês podem fazer assim: pega pra mim, por favor, a letrinha que representa o som. Por exemplo, no caso do nome do Lucas. Aí ele pegaria a letra C. Ou você pode pedir, você pode separar para mim quais são as vogais do seu nome? Essas são as vogais. Então se essas aqui são as vogais, quer dizer que aquelas outras são as consoantes. Isso, olha que legal. Essa é uma das atividades que vocês podem fazer, é dividir as letras do nome da criança entre vogais e consoantes. Uma segunda atividade importante é contar as letras. Quantas letras tem o seu nome? E vai contar as letras. E aí, o que você pode fazer? Quando a gente começa a fazer essa contagem, é bacana fazer uma comparação. Então, quem estiver ensinando a criança, é muito bacana fazer, sabe o quê? Aí você fala, você montou o seu nome, agora eu vou montar o meu nome, me ajuda? Aí a criança vai te ajudar a montar o nome. Gente, eu vou dando passo a passo para ser o mais clara possível, o mais lúdico possível, para que vocês possam saber como eu faria lá numa sala de aula ou com a minha criança aqui na minha casa, ok? Agora eu vou montar o meu nome, C-E-L-I-A. Então tá, vamos ver quantas letras tem o meu nome, quantas letras tem o seu. Aí vocês podem conversar qual palavra é a maior, qual palavra é a menor, qual nome tem mais letras, qual nome tem menos letras, quais letras são semelhantes nos dois nomes. Pode ser que no seu nome o E faça o som de E e no nome da criança o E faça o som de E. Então, Stephanie, Mercedes, aí, tá vendo? Stephanie e Mercedes. Então, a criança já vai começar a perceber essas diferenças. A letra é a mesma, mas o som é diferente. Por quê? Porque tem letras que representam mais de um som. Então, com o alfabeto móvel, olha quantas atividades nós já podemos fazer. Primeiro, a criança vai escrever o nome. Depois, ela vai identificar aquelas letras, vocês podem fazer a identificação. Ela já vai fazer a associação do som com a letra, com a grafia da letra, com a forma que a letra possui. E vocês vão fazer essa comparação, qual letra é maior, qual nome é maior, qual nome é menor. Aí é até legal que você pode falar, por exemplo, o nome Ian. Ian, vamos fazer uma suposição, Ian tem 3 letras. Então, mas todo Ian é pequeno? Vamos imaginar que o pai da criança, o tio da criança chame Ian e a criança chame Marcelo, né? Mas você é menor, mas o seu nome é maior. Eu sou maior e o meu nome também é maior. E aí vocês vão conversar sobre essas particularidades das palavras. Porque os nomes são palavras. E lembra que eu falei da consciência de palavras, que nós vamos desenvolver essa consciência, quanto que é importante? No desafio pós-alfabetizar eu vou falar muito disso, dessa consciência de palavras, o tanto que é importante para a criança entender que existem palavras maiores, palavras menores. E vai ser fantástico se a gente começar já pelo nome da criança. Celinha, meu filho sabe o nome perfeitamente. Você não tem aqui o alfabeto móvel? Vocês podem começar a fazer, sabe o quê? Escrever o nome da rua. Vocês podem escrever nomes de primos. Então você pode pôr o nome da criança. Vamos comparar o seu nome. Vamos ver o nome do seu primo, do seu irmão, ou da vovó, né? De quem vocês acharem que deve ali naquele momento. Vamos comparar quais outros nomes dos nossos familiares que tem a vogal E, que tem no seu nome. E aí vocês vão brincando.
Esta aqui é a primeira atividade que eu quero propor para vocês, mas isso aqui é o que eu estou dizendo, diário. Tem que usar diariamente, é uma ferramenta incrível. Então, e aí vocês podem fazer também com o alfabeto móvel, depois as letras recortadas. Sabe o que é legal de fazer? Ditado. Mas aí você não vai deixar todo o alfabeto à disposição da criança, não. No começo da alfabetização, é importante que vocês saibam que nós vamos trabalhar com palavras com sílabas simples. Nada com LH, nada de dígrafo, encontro consonantal, 2 S, RR, por enquanto não. No começo, nós vamos começar com palavras de sílabas simples. Então, vamos imaginar que nós vamos pegar ali as letras, você pode começar, separe sempre todos os dias, tenha todas as vogais. Então, nós temos as 5 vogais. E aí vamos pensar que hoje você vai pegar 2 consoantes. Então, nós vamos usar hoje a consoante M e a consoante L. Com a consoante M, com a consoante L, nós temos as vogais e as consoantes M e L. Vamos ver. Então, quais as palavras que nós formamos com as vogais? Oi, ei, ai, au. E se nós colocarmos 2 consoantes? Você pode usar consoantes do nome da criança. Aí vocês podem ficar à vontade também. Mas, por exemplo, com a consoante M e L, nós vamos formar mola, lama. E aí vocês vão brincar com as palavras, porque aí as crianças vão começar a fazer essa construção. Elas vão formar as sílabas, então ela vai começar a fazer essa construção. Só que ela usando o concreto, usando o alfabeto móvel, isso vai ajudar demais, demais, demais. Vai ser fantástico, vocês vão ver como que a criança vai rapidamente desenvolver. Só que tem uma coisa, não vamos nos apegar só ao nome da letra. O ideal, vamos formar a palavra, olha só, nós temos aqui o M, que representa o som e o L, Nossa, olha, minha língua encostou lá no céu da boca quando eu fiz o som dessa letra. Qual é o som que essa letra representa? E o som desse aqui? Então tá, e com o A, o M e o A? Olha, temos aqui então o M e o A, A. E olha só, nós temos o M, o A, o L e o A. Eu vou virar aqui, ó. Lembra dos meus prendedores de roupa colorida? Isso aqui é bom de ter, viu, gente? Prendedor de roupa colorida. É porque aqui eu não tenho uma imagem de... Vou usar essa imagem aqui. Vela. Vamos imaginar. Então você vai fazer um ditado para criança com o alfabeto móvel. Ela tá aqui... Deixa eu ver. A gente apresentar a família das sílabas de 2 consoantes ao mesmo tempo. Ô, Verônica, como ela vai estar manipulando essas letras aqui, ela vai construir esse conceito de família, de sílaba. Entendeu? E essa conexão ela vai fazer automaticamente. Quer ver? Ó, eu vou falando aqui e nós vamos chegar nesse ponto. Porque nós não vamos fazer aquilo de fazer ma, me, mi, mo, mu. Pegue o A, o M e as consoantes, as vogais e vamos formar ma, me, mi, mo, mu. Não, isso aqui nós vamos construir automaticamente a criança na brincadeira. Então vamos imaginar. Vela. Nós temos as consoantes V e L, não é? Então, vamos imaginar que vocês peguem as consoantes V e L. A criança montou vela. Quais sons que tem aqui? V, E, L, A. Só que, lembra que eu falei na minha aula de consciência fonêmica, que esse estágio aqui da criança perceber cada um dos sons, isso é a consciência fonêmica, que é o último estágio da consciência fonológica. Então, a gente vai por partes. Então, você tá aqui brincando, a criança montou a palavra vela. Vamos contar quantas sílabas, e se a linha eu vou falar sílabas? Sim, você vai falar sílaba, porque chama sílaba. Aí você vai falar, quantas vezes a minha boca abriu para falar a palavra vela? Vela. 2, olha, lá. Aí vocês já vão contar a sílaba. E para a criança, com o alfabeto móvel ali em mãos, vai ser mais fácil. Porque, vamos imaginar, ela montou ali, vamos partir do nome do meu filho, Lucas. Vamos contar quantas partes, olha, mais uma atividade para fazer com o nome da criança. Vamos contar quantas vezes a nossa boca abre para falar o seu nome?
Lucas. 2 vezes, então significa que o seu nome tem 2 sílabas. E vamos imaginar que o seu nome seja Iara. Iara. O meu nome tem 3 partes. E o nome do seu irmãozinho, o Pedro? Pedro. Olha, o nome do Pedro tem 2 partes também. Então, vocês vão montar, escrever o nome da criança, o nome dos familiares e vão brincar. Vão contar as letras, vão contar as sílabas. Mas aí fala assim, Marcelinha, aqui são letras, não são sílabas. Exatamente. Aí você vai começar a construir esse conceito de sílaba com ele. Tá ali o nome formado. A criança formou lá, Pedro, como é o nome do filho da Patrícia. Tá lá, Pedro, P-E-D-R-O. Pedro. Pedro, vamos ver quantas vezes a nossa boca abriu para falar o seu nome? Pedro. Nossa, 2 vezes. Nossa, mas tem 5 letras. Como é que faz? Olha, Pedro. P. Então, será que é o P e o E? E aí vocês vão, deixa a criança, vocês vão perguntar, não é esperando a resposta de cara, nossa, já acertou, que meu filho é gênio. Não, a gente quer que, lógico, que eles acertem. De primeira, de preferência, mas a ideia é deixar que eles construam essas hipóteses. O Pedro vai pensar, de repente, para ele, ou para a criança que está começando, ele vai perceber primeiro o som das vogais. Lembra que eu falei disso? Por quê? O nome das vogais é o mesmo som que elas representam, é igual ao som que elas representam, então é mais fácil. Então a criança ela vai brincar, brincando, gente. Quanto tempo, Celinha, que eu vou ficar com esse alfabeto móvel? 5 minutos? 8 minutos? Depende, se a criança já tá muito fera, já monta o nome rapidinho, já faz o nome das famílias, dos familiares de vocês, aí vocês podem começar a fazer os ditados. Então agora nós vamos usar as vogais e as consoantes, que é o que eu tava dizendo, né? Vocês vão usar as vogais e as consoantes, mas vamos usar só 2 consoantes, o L e o M. Lama, mala, mola, e aí vocês vão fazendo, brincando ali com a criança. Deixa ela montar. Ela não, Celinha, mas ela não montou certo. Não tem problema. Deixa ela construir a hipótese. Vamos imaginar que o mola, a criança tenha colocado só o O e o A, quando você faz esse ditado. O que você vai... Ó, a Tamara chegou. Ei, Tamara. O que você vai fazer? Olha, mola, e a criança pôs só o O e o A. Tá errado? Não é que tá errado. Você vai falar com ela, mas vamos repete pra mim a palavra mola. Vamos falar cada sílaba. Olha só, vamos prestar atenção no sonzinho. Liga aí o fone de ouvido. Boa noite, Tamara. Mola. Você vai incentivar. Você vai ajudar a criança a perceber esses sons. E ela não precisa perceber todos esses sons naquela hora. Hoje, ela já fez uma coisa, que foi o que? Ela pegou o O e o A. Ou de repente ela pegou o Moa. Ótimo, ela já está percebendo. Então nós vamos avançando gradativamente, mas esse aqui é o nosso companheiro diário. Para quem chegou depois, esse arquivo está lá no site www.possoalfabetizar.com.br, tá bom? Eu preparei uma atividade que as crianças vão amar. Vocês já viram aquele jogo Quem Sou Eu? Que põe aquela cartinha na testa? Ó, eu tenho esse elástico aqui. Mas se você não tiver, não tem problema. Esse meu elástico é velhinho. Você pode fazer com tira de papel, uma fita para você colocar aqui na testa. E como que nós vamos fazer esse jogo? Esse jogo é muito legal. E fiz um arquivo para vocês do alfabeto Quem Sou Eu. Do jogo do Quem Sou Eu. Vocês vão entrar lá. E qual que é a ideia deste jogo? Bem, nesse aqui, no alfabeto móvel, qual que é o objetivo dessa atividade? Identificar as letras, reconhecer, fazer a relação entre o grafema e o fonema. Grafema é o quê? A letra. Fonema é o quê? O som que a letra representa. Então, essas são aqui algumas dos objetivos do alfabeto móvel. E essa atividade que eu fiz, que eu amei, que chama Alfabeto Quem Sou Eu. Acho que foi esse nome mesmo que eu dei. Alfabeto Quem Sou Eu. Deixa eu até ver aqui. Mas eu acredito que tenha sido isso mesmo. O que vocês vão fazer? Vocês vão imprimir o jogo. O alfabeto Quem Sou Eu, isso mesmo. Tá lá no site já, tá? Depois da live vocês vão lá baixar.
Vocês vão imprimir o jogo, mesmo esquema. Se você não imprimiu em papel mais firme, você cole num papel grosso, mais firme. Mas não usem cola líquida, usem cola bastão para não manchar o desenho. Feito isso, recortou. Celinha, criança pode recortar? Aqui eu já deixaria a criança recortar. Não é para recortar o desenho, é para recortar a borda. O que são essas fichas aqui que eu fiz? Todas de sílabas simples, todas de sílabas simples. Nessa atividade, nós vamos desenvolver a oralidade. Oi, gente, vai me falando um oi aí, tá todo mundo calado aqui hoje, eu tô falando igual uma matraca. Falou, Celinha, tô gostando, não tô gostando. Você tá falando muito rápido. Tô falando muito rápido, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão imprimir. E como que é esse jogo? Nós temos aqui uma carta para cada letra do alfabeto. Eu coloquei a letra maiúscula e a letra minúscula, tá bom? De suporte aqui, de apoio. E aqui o nome da palavra, o nome do objeto, da figura aqui. Celinha, tem que me apegar a isso para a criança ler? Não nesse momento. Essas cartas aqui, gente, que vocês vão imprimir, vocês vão usar para tanta coisa que vocês vão ver. Celinha, não tenho impressora. Ah, a Luciana tá amando, que bom. Ai, gente, então tá bom, porque vocês estavam caladas. Eu falei, eita, poxa, sumiu todo mundo. Obrigada, pessoal. Se você não tem impressora, se você não tem como imprimir, relaxa. Tem algum joguinho aí na sua casa? Tem algum jogo com peças assim? Então vale. Obrigada, pessoal. Que bom que vocês estão gostando. O que vocês vão fazer? Vão fazer dois, vocês podem fazer um monte. Peça para a criança embaralhar. O que vocês podem fazer primeiro? Tem uma letra para cada, tem uma carta para cada letra do alfabeto. O que vocês podem fazer? Vocês vão, primeiro, recortou, chama a criança para colar, para cortar, envolva ela nessa atividade. O ideal é que ela participe, que ela ponha a mão em tudo isso aqui, porque ela precisa disso, sabe? Vamos desenvolver a motricidade, vamos desenvolver esse controle da mãozinha para fazer o recorte. A gente não está cortando até o fim do mundo. Meu filho queria cortar o mundo quando ele era pequeno. Eu falo, não, se contenha, não é? Então, nós vamos ensinar tudo aqui. Aí vocês podem primeiro organizar, ou então depois. Não, Celinha, eu só vou organizar por todas as cartas em ordem do alfabeto, depois. Ou o que vocês podem fazer? Vamos pegar as cartas que são, que tem as letras do seu nome, ou as do meu nome, vamos. Feito isso, elástico na cabeça. Se você tiver faça de papel, aí vocês é que sabem. Aí aqui, ó. As cartinhas estão para baixo. Põe ali os bolinhos. Vamos embaralhar. Não pode olhar. Fecha o olho. Olha lá. Tá bom, fechou. O que acontece? Cada um tira uma carta. Eu vou tirar uma carta e vou pôr aqui, ó. Eu vou tirar... É a carta que eu tirar, eu vou pôr na cabeça do meu filho. Ele não vai saber o que é isso aqui. O que é isso aqui? Um 4. E aí a criança tirou a carta que vai ficar na minha cabeça. Aí ela vem pôr na minha cabeça. Ó, eu tô de olho fechado, tá? Ai, mamãe, não abre o olho. Tia, vovó, não abre o olho. Tá bom. Ó, pus de ponta cabeça. Aí você não sabe. Quem tá do lado... eu tiro a carta. Ela tira a carta pra eu adivinhar. Então a carta que está aqui eu não sei o que é. Aí ela vai começar a dar pistas. Pra que nós queremos... Qual que é o objetivo dessa atividade? Nós vamos desenvolver a oralidade. A criança vai desenvolver o vocabulário, ela vai precisar pensar a respeito disso. Vamos lá, me deem pistas aí, sem falar o que é. O que é isso aqui? Como que você descreveria? Nós vamos ensinar a criança a descrever. Primeira coisa, aqui já é uma boa aula de produção de texto, acredite ou não. Criança de 5 anos fazendo aula de produção de texto, Celinha, isso aqui é para produzir texto. Os anos todos que eu dei aula de redação, que eu dei aula de produção de texto, eu falava com meus alunos, não é quantidade de palavras, de parágrafos, não é contar um monte de coisa, é você falar com detalhes de alguma coisa. A produção de texto é isso, é você conseguir dar detalhes de algum tema específico, manter o foco. Então, o que é isso aqui? Ah, mamãe, vou te dar uma dica. O que é uma planta. No nosso jardim tem, ou no nosso jardim não tem. Ah, produz sombra.
pode ser de fruta, e aí você pode perguntar, pode ser a última pista, porque não é quando a gente está jogando o jogo da velha, fala assim, mas qual que é a primeira letra? Só que nós não vamos falar qual é a primeira letra, nós vamos falar qual é o som que a primeira letra desse cartão representa. Ah, o som é A. Ah, é A? Então é uma planta que pode ter frutos, folhas, pode ser grande, produz sombra. Então é uma árvore, é uma árvore. Ah, você acertou, eu acertei. Ponto para você, você fica. E aí a criança tá lá, e o que você tirou para a criança tá lá na cabecinha dela. Ah, é um numeral. É a idade do seu irmão, ou quando você tinha essa idade, você arrancou o primeiro dente, não sei, aí você vai contar a história. Nós podemos usar os dedos para contar, com os dedos de uma mão nós conseguimos contar esse numeral, aí a criança vai começar. 1, 2, 3, se ela falar 6, peraí, vamos contar, tem como contar 6 em uma mão só? 1, 2, 3, 4, 5, ah, não dá. Então, não é mais do que 5. E aí vocês vão supondo, vão dando pistas. Olha como vocês vão ajudar a criança a desenvolver a oralidade. E por fim, qual é o som que a primeira letra... Gente, cadê? Que a primeira letra qual é o primeiro som dessa primeira letra? Que essa primeira letra representa? Ué, então peraí. O 1, o primeiro som é U. O 2 é D. O 3 é T, o 4 é K e o 5 é S. Então só pode ser 4, parabéns, você acertou. E aí vocês vão fazendo. Ah, esse aqui é legal, H. Esse é legal, né, Verônica? Muito gostosa essa brincadeira. O H, esse vai ser muito bom. Porque quando perguntar qual é o som que a primeira letra representa, nenhum. Ah, então só pode ser H. Aí vai falar... Ah, ele sai para trabalhar, tem três desse tipo de pessoa na nossa casa, o papai o tio também é, e aí vocês vão falando, ou fala assim, ele gosta de fazer a barba, ele gosta de fazer a barba, ele ama o futebol, e aí vocês vão ajudar a criança a pensar a respeito disso. No começo, pode ser que talvez ela nem tenha tanta criatividade, mas isso aqui, gente, nós vamos desenvolver essa habilidade de descrição. Aqui a criança, olha para vocês verem como que as palavras, elas são fantásticas, né? Palavra é um negócio incrível. Quando a gente está descrevendo algum objeto, algum lugar, nós estamos falando o quê? De adjetivos. Nós estamos adjetivando, nós estamos pensando sobre as características. Então é muito gostoso. Celinho, eu não tenho como imprimir. Se a criança tiver um joguinho em casa, use os joguinhos da criança, dá para fazer. Então, o que nós podemos fazer com esses cartões aqui? Além de brincar do Quem Sou Eu, com a cabeça, com o papel na testa, o que vocês podem fazer? Vocês podem ordenar. Vocês podem brincar também de contar. Ah, tem para imprimir, Luciana, tá lá no meu site, www.possoalfabetizar.com.br. É só clicar, depois que acabar a live, vai lá e tá tudo lá para vocês imprimirem. Ô, Luciana, tem o alfabeto móvel, o arquivo do alfabeto móvel e o alfabeto do Quem Sou Eu. E aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão brincar com separar em sílabas. Cadê aquela borboleta bonita que tava aqui? Nós temos aqui a palavra borboleta. Vamos contar quantas sílabas tem a palavra borboleta? Então, aqui nós vamos trabalhar a consciência de sílabas, a consciência de palavras. Por exemplo, olha, vamos brincar aqui com a borboleta e com a casa. Ah, aqui é a consciência de palavras, ó, que nós vamos pensar a respeito. Nossa, a casa é tão grande, mas a palavra borboleta é maior que a palavra casa? É. Aí vocês vão ajudar as crianças. Vamos contar as letras da palavra borboleta? Vamos, aí o que vocês vão... Vamos usar o alfabeto móvel para escrever a palavra borboleta? Vamos. Então agora nós vamos usar o alfabeto móvel também para escrever a palavra casa. E aqui vocês vão fazer todas aquelas comparações que eu falei com vocês lá no começo. Vocês vão contar letras,
vão pensar sobre as sílabas. Ó, a Sara tá me falando que eu faço isso sempre, consciência de palavras. Exatamente, Sara, e você vai ver como que isso é importante para o processo dessa aquisição da leitura e da escrita. Aí vocês vão contar as sílabas, vocês vão comparar qual é a maior, qual é a menor, qual a que tem mais sílabas, a que tem menos sílabas. Eu também amo o alfabeto móvel, Sara. Tem que usar todo dia, gente. O alfabeto móvel, vocês vão ver que a criança vai avançar muito usando o alfabeto móvel diariamente. A Rosana chegou também lá no Facebook. Tudo bem, Rosana? Então é isso. Este aqui é o jogo alfabeto Quem Sou Eu. O que eu sugiro para vocês? Tá lá, vocês vão ver lá, tem todos os arquivos, eles vão estar assim, os arquivos, aí vocês recortem e colhem primeiro num papel mais firme e depois recortem. Então, esse aqui. Se você tem uma amiga, uma família amiga que tem criança em idade de alfabetização, compartilhe essa live com eles, porque eu acho que eles vão gostar muito, porque são atividades muito boas de fazer e isso ajuda muito no dia a dia. O que vocês podem fazer? Vamos imaginar que aí com o conteúdo que a criança tem estudado, que tem vindo da escola, esteja estudando sobre animais. Vocês podem usar essa mesma temática, essa mesma dinâmica aqui desse jogo para brincar com a criança. Outra variação que nós podemos fazer deste jogo, se vocês quiserem, vocês podem fazer umas cartas, vocês não precisam imprimir necessariamente. Vocês podem fazer essas cartas com as vogais ou com as letras do nome da criança. E aí vocês vão brincar com... essa letra, este som eu encontro na palavra também estrela, escola. E aí vocês vão brincando. Vocês podem falar, fale outras palavras que tem o som da primeira letra. Ou você pode pedir também para a criança falar o som da última letra. Então é importante. Aqui vocês vão brincar, vocês vão variar muito essa brincadeira. Mas pode fazer assim, só de letra também. Vocês podem, não tem problema. Deixa eu ver o horário. Nossa, 8h11 já. O que eu quero falar para vocês agora... tá. Essa brincadeira que eu vou sugerir para vocês, nós já vamos desenvolver coordenação motora. E eu recebo muitas mensagens, as pessoas me falando, Celinha, meu filho ainda nem reconhece as letras do alfabeto. Essa atividade aqui é bem gostosa, não precisa imprimir, você vai usar um pedaço de papel e as letras, vamos imaginar que eu pus as letras do nome do Lucas. Mas vocês podem usar as letras dos nomes dos filhos de vocês, ou de vocês, como vocês quiserem. Ou só as vogais, ou depois as consoantes, ou todo o alfabeto, aí vocês fiquem à vontade. O que vocês vão fazer com esses cartões? Vocês vão pegar o espaço mais comprido da sua casa. Então, vamos imaginar que você está na cozinha e lá na frente tem a última parede lá do corredor. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar com fita crepe lá na parede essas letras. Você pode chegar lá, ao invés de você colocar, você pode pedir para a criança, vamos lá na parede que nós vamos colocar essas letras aqui. Aí põe uma fita crepe, que não estraga a parede, né? Que depois vocês vão brigar comigo. Vocês vão colar. Que letra é essa aqui do seu nome? L. Qual que é o som que ela representa? L. Lu. A. S. Então vocês vão colar essas letras ali na parede com a fita crepe. Feito isso, vocês vão ficar o mais longe possível da criança, da parede, vocês dois. E aí você vai falar para a criança assim, eu quero que você busque a letra do seu nome que nós encontramos na palavra sapo. A primeira letra que tem o mesmo som da palavra sapo. Aí a criança vai sair correndo, ela vai nem te ouvir, possivelmente as primeiras vezes que ela vai querer correr para pegar uma letra. Mas aí ela vai ter que pegar o S, então ela chegou lá, pegou o S, tem que trazer correndo aqui pra mamãe, pra vovó, pra titia. Será que é essa letra tá na palavra sapo mesmo? Sim, parabéns, ponto pra você, você é muito esperto e muito esperta, campeão. Agora a próxima letra que eu quero que você traga pra mim é a última letra, vamos imaginar, da palavra escada. Celinha, já vai ficar mais difícil? Já vamos pedir de última letra? Sim, vamos pedir de última letra também. É brincando.
né? Nós vamos pedir a letra que representa o som, que é o mesmo som da palavra escada. Mas vai ficar fácil, Celinha, se eu fizer escada. Mas é para ficar fácil. A gente está aqui é para motivar. Nós estamos aqui é para provar para as crianças que elas são capazes. Nós não queremos mostrar para crianças que elas são incapazes. Nós queremos mostrar para elas que elas sabem, que elas conhecem. Então, parta do nome delas. Se você tem filho, netinho, sobrinho que não reconhece as letras do nome, comece pelas letras do nome deles, que vai ser muito mais fácil. E dos que reconhecem também, tá bom, gente? Nisso, olha o que a criança fez. Ela correu, ela foi e voltou. Ela teve que te ouvir. Quando vocês vão ver, vocês vão me contar. Eu quero que vocês me mandem mensagem. Celinha, fiz essa brincadeira, eu quero que vocês me contem. Chegava lá, não sabia nem o que eu tinha pedido. Isso é normal e é muito bacana, porque você não sabe, então volta, o que eu vou te falar? O que nós vamos ensinar? Tem que ter atenção, ela tem que ouvir para depois desempenhar a tarefa. Então, tudo isso é muito importante que a criança, isso tudo nós vamos desenvolver na brincadeira. Eu tenho falado sobre brincadeira, falei ontem, né? Sobre a importância do brincar, e é por isso que eu quis fazer essa live, para vocês verem que dá para brincar. Isso aqui, ó, enquanto você tá ali, de repente você tá assistindo o jornal, você tá fazendo alguma outra atividade, se você realmente não pode parar o que você tá fazendo, dá para brincar. É o tempo de organizar e depois pedir as letras. Outra dica que eu quero dar é que não precisa ser você a pessoa que vai escrever, peça para a criança escrever as letras. Então, aqui a criança desenvolveu a coordenação motora, ela desenvolveu o equilíbrio, ela precisou ouvir, ela fez o reconhecimento das letras, não é? Ela associou o nome ao som. Então, olha quanta coisa bacana dá para fazer com as fichas do nome da criança. Bem, como nós já estamos só com falta 15 minutos, eu deixei a última atividade, que eu falei sobre contar e ouvir histórias, que para mim, eu amo. E eu fiz um arquivo para vocês que chama lá Era Uma Vez Teatro de Sombras. Aí eu fiz, ó, é que eu tô sem o outro celular aqui, mas também não ia dar, que eu teria que apagar a luz. O que eu fiz, pessoal? Eu criei um arquivo parecido com esse aqui, ó. Esse aqui é um deles. Olha, tem um lobo, uma vovó, um machado, um sapo, um gato, um cachorro. Aí vai ter um castelo, uma princesa, um caldeirão, tem um príncipe, tem uma maçã, tem mais aqui, que minha sobrinha tava recortando pra mim. Tem árvore, tem espelho, tem balas. A árvore já foi. Ó, olha como é que tá recortado. Tem menina, menino, um pai, uma casa, uma bruxa e doces. De que história que eu tô falando aqui? Quem sabe de que história que é essa? João e Maria. Mas qual que é a ideia disso daqui? Eu quero que vocês façam um teatro de sombra com as crianças. Eles amam teatro de sombra, gente. Primeiro é que eles amam teatro. Primeiro é que eles amam histórias, não é verdade? História é fantástico, a gente precisa. Vocês vão fazer o quê? Vocês podem contar primeiro a história. Eu não usei palito de churrasco porque eu não tenho, mas eu vou falar de verdade pra vocês, eu não gosto de palito de churrasco com criança. A vida inteira eu dei aula e às vezes que eu precisei usar palito de churrasco, eu usava contrariada, porque eu acho perigoso. Eu usei aqui em casa canudinho e nem tenho criança pequena aqui, mas vale a pena. Então você vai fazer o quê? Você vai imprimir e colar no papel escuro. Eu não tinha papel preto aqui, mas colei nesse azul escuro. E aí vocês vão fazer o quê? A gente tá sempre com o celular na mão, vocês vão apagar a luz e você põe a luz aqui e vai projetar esse castelo lá na parede. Gente, por favor, se vocês fizerem, tira foto e me manda. Vocês vão ver como eles vão amar. Porque a sombra vai aparecer e vai aparecer o castelo. Aí você aproxima, ele vai diminuir, você afasta, ele vai ficar grandão. E é tão gostoso, e aí vocês vão contar a história. Aqui nem tem assim, por exemplo, igual tem o João e Maria, tem o João, Maria, o pai, a casa da bruxa, a bruxa, e tem aqui um caldeirão. E tem umas balas também. Celinha, mas não tem tudo, mas é porque no detalhe vocês vão usar a imaginação. Aí aqui nós temos aqui, era uma vez um rei que gostava de passear no bosque. Cadê a árvore, gente? A árvore soltou. Ele gostava de andar no bosque, aí vamos imaginar que tá aqui, e ele gostava muito de sentar embaixo de uma árvore, que era uma
Macieira, nossa, uma macieira é uma árvore que então que de onde a maçã, é onde a maçã nasce, sim, é na macieira. Então você já, olha só, estamos ganhando, adquirindo vocabulário, desenvolvendo a oralidade. Um dia você não sabe o que aconteceu. A princesa comeu um pedaço de maçã e engasgou. Oh, meu Deus, a minha filha está engasgada com aquele pedaço de maçã. Ai, o que eu posso fazer? Eles correram para o castelo, foram correndo para o castelo. E aí aqui eu pus uma imagem de cavalo, tem lá uma imagem de cavalo também. Então o que vocês vão fazer? Vão deixar as crianças se esbaldar com essa atividade. Celinha, vocês vão querer brigar comigo depois, é chato de recortar isso aqui. Eu confesso, é chato. Então eu vou dar uma dica, hein? Faz assim, eu usei cola bastão, passa bem pouquinha, é só para segurar. Daí, ou se você não quiser colocar com fundo, você faz assim, ó, quer ver? Deixa eu soltar esse aqui, deixa eu soltar um que esteja fácil, só para mostrar para vocês, ó, o que eu fiz, ó, para segurar. Sabe o que você pode fazer? Você cola com durex, ó, tá vendo? Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, você cola com durex, ó, nem precisa a frente e o verso, tá bom? Aí vocês vão fazer, então, correu para o castelo. Mas aí vamos colocar emoção. Mas eram muitos raios e trovões naquele dia. E aí você vai deixar a criança soltar a imaginação. Isso tudo, gente, vocês vão ver essa atividade que vai ficar por horas, se deixar. Por quê? Vai pôr a lanterna aqui, vocês vão apagar a luz do quarto, da sala. E vocês vão ter uns momentos maravilhosos para contar sobre isso aqui. Eu tenho, a última escola que eu dei aula, teve uma aula que eu fiz que foi teatro de sombras. Gente, pensa como as crianças amaram. E foi na história do Peter Pan que eu contei. Foi incrível, gente, foi lindo, eu tenho isso no meu coração, porque foi muito lindo. Então, assim, vai dar um trabalhinho para vocês recortarem. Celinha, isso aqui é para criança recortar? Eu acho que aqui vai valer a pena vocês recortarem. Sabe o que vocês podem fazer? Dar isso aqui de presente para elas, de surpresa. Põe numa caixa, monta bonitinho. Aí faz todo um suspense. Hoje à noite vai acontecer uma coisa muito bacana na nossa casa. Nós vamos viver um momento de muita magia, de muita criatividade. E você vai estrear uma peça hoje. Eu, mamãe, como? Isso é um segredo. E aí vocês podem criar aquele suspense para garantir que a criança ela vai ter muito mais interesse. E aí vocês podem eleger quais dessas figuras que vocês querem usar naquele dia, mas eu posso garantir, eu quero que vocês me contem depois, se isso aqui não vai ser um dos presentes que eles vão amar. Eles vão amar porque vai dar para brincar muito. Isso aqui, olha, eu vou falar para vocês, essa atividade, ela é muito, muito, muito bacana. Então, deixa eu ver, nós fizemos isso. Então, nós já chegamos aqui na parte de contar histórias. O que eu queria retomar com vocês viram como eu fiz o quê? 1, 2, 3, 4 atividades hoje aqui com vocês, amanhã eu faço mais. Vocês estão vendo como que é importante? Com um alfabeto com letrinhas, se você sentar ali 10, 15 minutos, gente, com esse alfabeto móvel diariamente, eu garanto que as crianças de vocês vão avançar muito rapidamente no processo de alfabetização. Muito. Com esses cartões ou com cartões que vocês tiverem, vocês vão brincar, vocês vão conversar sobre sílaba. A criança vai levantar essas hipóteses de sílaba. Depois que a criança montou as palavras, nós temos aqui a árvore. Vocês vão contar as palavras, vocês vão contar as letras, vocês vão contar as sílabas, vocês vão comparar. A criança pode usar o alfabeto móvel. Depois disso aqui, que vocês usarem essas cartinhas, vamos imaginar que vocês escolham 3 cartas. Eu tenho aqui a carta gota, raio e fogo. Então, ó, já dá pra contar uma história com isso aqui, né? Todas as vezes que caíam as gotas de chuva do céu, vinham raios. Isso foi bom porque apagou o fogo da floresta, alguma coisa assim. Aí vocês vão sempre usar a imaginação. Então, vocês imaginam que hoje vocês elenquem e escolham essas 3 palavras aqui. E qual é o som inicial, qual é o som final? Tudo brincando. Vai brincando, vai conversando, vamos comparar, olha, raio, fogo e gota. Quais dessas palavras terminam com o mesmo som? Raio, fogo.
Essas duas, olha, eu não tô falando de letra, eu tô falando de som. Ai, qual é que termina com som A? Qual é que começa com som G? G. A gota. Mas olha, então é igual o som da Gabriela, Gustavo. Ah, muito bem. E o raio? Qual é o primeiro som do raio? E aí vocês vão brincando. Quais são as consoantes da palavra fogo? Só tem as vogais O e O. Nossa, repetiu. E aí vocês vão brincar, gente. 20 minutos, meia hora, 10 minutos que vocês investirem nessas brincadeiras, vocês vão ver. Coloca uma fita na cabeça. Põe lá. Ah, o que você tem aí, ó, esse objeto é onde a gente guarda o chulé. Onde guarda o chulé? Ah, é no pé? Não, não é uma parte do corpo, é um objeto. E aí vocês vão brincando, vão se divertindo, vocês vão ver que as crianças, elas vão, a relação delas com esse aprender vai ser diferente. E essas mesmas ideias, por exemplo, você está com seu filho ou com seu netinho, seu sobrinho, que não está se adaptando às aulas online. Sabe o que você faz? Pega as palavras que estão sendo trabalhadas lá nas aulas dele e faz esse jogo. Façam esses jogos, sabe? Faz jogo da memória. Aí o que acontece? Mas olha, sabe que todas essas palavras aqui a sua professora está dando lá nas aulas online? Ah, é? É. Será que ela não está dando um jogo legal assim lá nas suas aulas e você está perdendo? Será o que você está perdendo? Porque a criança não pode ter ideia que no momento da aula online ela está perdendo tempo. Vocês estão aqui perdendo tempo comigo? E eu tô aqui perdendo tempo com vocês? Não, eu tô aqui sozinha na minha sala. Talvez vocês estejam sozinhos aí também, né? Então, a questão é o seguinte, não interessa agora, não vai ser neste momento que nós vivemos, o mais importante não é se estamos todos juntos. O mais importante é o objetivo comum. O objetivo é ensinar as crianças, não é? Então, o que vocês vão falar para ela? Pode ser que você esteja perdendo um jogo legal assim lá na sua aula. Será que não é melhor começar a ver essas aulas? Tudo isso aqui, gente, para garantir que as crianças aprendam e aprendam com alegria. Então, acho que vale a pena todo o esforço. Vocês estão de parabéns por estarem aqui, para aprender, para participar, para querer dar o melhor para as crianças. E eu convido vocês mais uma vez para o desafio Posso Alfabetizar, vai ser segunda, terça e quarta. Tá muito bacana, tô me esforçando aqui para montar o melhor material possível. Eu espero vocês, espero que vocês possam compartilhar essa live, os materiais com quem você acha que pode ser útil. Se faz sentido para você, de repente pode ajudar uma amiga que tem um filho nessa mesma idade. Tudo isso aqui, o alfabeto do Quem Sou Eu está lá no site, o alfabeto móvel está no site também, e o jogo, o Era Uma Vez Teatro de Sombras também está lá no site para vocês imprimirem. Celinha, eu não tenho como imprimir, desenhe. O que não pode acontecer é a criança ficar sem essas atividades, ela precisa desse brincar. Vocês veem aqui que com uma brincadeira aqui de um teatrinho de sombras, o que vai acontecer? A criança vai desenvolver oralidade, ela vai desenvolver vocabulário, ela vai se soltar. Que bom que vocês estão gostando, gente, eu fico feliz. Então, eu quero pedir para vocês isso, não deixem de fazer. Aí, ó, a Ana tá falando que vai usar muito. Imprimam sim, se vocês puderem. Lá no site tem as atividades. Essa live vai ficar gravada no YouTube. Vai ficar gravada aqui. Amanhã eu ponho ela no YouTube. Amanhã tem mais. Amanhã eu quero trazer brincadeiras também de matemática, que eu acho que é importante, né? A gente trabalhar os números, que muitas mães me pedem dicas sobre como trabalhar com os números. Mas isso aqui, ó, essa brincadeira, vocês podem fazer com números também. Amanhã eu espero vocês às 19h30 também. Eu agradeço muito. Olha, a Marina chegou, mamá! Saudade de você, sua lindona. O que eu quero que vocês façam? Que vocês façam essas atividades com as crianças. Hoje, o que dá pra fazer pra garantir que essas crianças, que vocês falam, de repente você fala, ai, Celinha, eu trabalho o dia todo, eu tô tão cansada, eu chego morta. Deita lá com ele e conta uma história.
Sabe? Eu acho que a gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar as pequenas e as grandes coisas, mas o que a gente tem que valorizar mesmo é a companhia. Eu que agradeço a companhia de vocês. Falando em agradecer, eu agradeço a companhia de vocês. Amanhã eu espero vocês para mais atividades. Espero que vocês tenham gostado. A gratidão é minha. E até amanhã, pessoal. Compartilhe essa live se vocês acharam que pode ajudar alguém. E as atividades estão lá no site, tá bom? Um beijo pra vocês, boa noite, até amanhã. Fica com Deus. Espero que todos estejam com saúde. Beijo grande. Tchau, tchau.